Fala, Crochet Lovers! Sejam bem-vindas a mais um tutorial aqui no canal. E, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita super fácil de um poncho já pensando na primavera, verão e com um fio um pouco inusitado que vai surpreender vocês. Primeiramente, eu quero que vocês deem uma olhada neste brilho, ó, e nessa cintilância dessa peça. E eu vou mostrar para vocês agora a lista de materiais e o passo a passo para você confeccionar aí a sua versão. Bom, o fio que eu vou usar vai ser esse fio da Círculo, que é o Fitonê 100% poliéster. E eu fiz na cor pink, mas vocês podem usar uma das cores lindas que tem na paleta desse fio. Essa é uma peça tamanho único e eu usei 4 rolinhos dele para fazer. Se você quiser fazer maior, é só você adicionar mais novelinhos, tá bom? Vou usar uma agulha de crochê 7 milímetros para tecer e deixar essa peça bem maleável, como a gente vai usar como vestuário. Uma fita métrica para te ajudar nas medidas e uma argolinha articulada dessa da Círculo. Eu escolhi uma dourada, pode ser qualquer tamanho. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês algumas formas de vocês usarem e é legal a gente ter pelo menos uma argolinha para vocês conseguirem usar nesse formato sobreposto de poncho. Uma coisa importante sobre esse fio, gente, é o acabamento. Eu vou deixar na lista também um isqueiro, uma chama que você tem aí para manusear com cuidado, obviamente. Porque, como esse é um fio de poliéster e ele é um tubinho, né, uma fitinha, naturalmente, a pontinha dele, quando a gente corta, ele vai soltando esse tubinho ou fitinha de malha. Então, a gente passa a chama assim com cuidado, deixa dar uma secadinha e aperta, que aí sim ele derrete um pouquinho e essa pontinha dele se segura. A gente pode usar esse mesmo método também para fazer o acabamento na peça com a pontinha e fazer uma queima e colar o último rabichinho que sobrar, tá? Então, adicionem aí um isqueiro. Antes da gente começar, eu quero explicar para vocês que essa é uma peça que é basicamente um retângulo com essa trama que eu vou ensinar para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Tá vendo que ele fica uma trama bem maleável? Olha o quanto que se a gente aplicar força, ela fica maleável para os dois sentidos, tanto na vertical quanto na horizontal do ponto. E é isso que vai dar essa fluidez nessa peça, usando este fio para um vestuário, por mais que ele seja um fio mais espesso. Aqui, gente, eu vou sobrepor na mesa sem esticar muito, sem deixar muito justo, e a largura do nosso retângulo vai ter uma média de 43 centímetros, e o comprimento dela também, sem esticar muito, deixando ela o mais plana possível, 78 centímetros. Eu lembro que, se você dá uma esticadinha para lá ou para cá a menos, como ela é muito volútil aqui, muito maleável, vai dar diferença. Mas essas medidas ficam como base para vocês trabalharem a sua peça. Se ficar um pouquinho a mais ou a menos, tudo bem, tá, gente? Não vai fazer muita diferença. Então, aqui eu vou pegar a pontinha do meu fio, já dei aquela queimadinha para ele ficar bem seguro. Vou fazer o lacinho inicial, pegar minha agulha 7 milímetros e eu vou trabalhar este tamanho da largura do nosso retângulo. Então, a gente vai começar a fazer as correntinhas até a gente chegar ali numa média de uns 40 a 43 centímetros. Lembrando que, primeiro ponto de adaptação, quero fazer essa peça bem maior, você já começa adicionando pelo menos mais uns 10, 15 centímetros nessa medida, caso você queira alterar. Mas lembre-se que qualquer alteração para mais, você vai precisar de mais novelinhos, tá bom? Aqui, para minha tensão de ponto, deu uma média de 42 correntinhas, tá? Que aí rebateu nessa medida em centímetros, como fica um ponto bem maleável com essa agulha grandona. Primeira carreira, você vai vir na quarta correntinha de fora para dentro e você vai trabalhar ponto alto. Então, laçou, colocou na base, laçou, tirou 2 alças, laçou, tirou 2 alças. E aqui na primeira carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha. Você vai seguir fazendo até você chegar no final dela. Terminou, a gente vai ter essa faixa já nessa cintilância maravilhosa do fio Fitonê. E agora sim, a gente vai fazer esse padrão de lequinhos, digamos assim, para ter essa trama mais vazada. Então, você vai subir 3 correntinhas, virar o sentido, e no começo, a gente vai fazer um ponto alto no pé dessas correntinhas. A gente vai ter 2 alturas aqui no começo, as 3 correntinhas e mais um ponto alto. Você vai pular 2 bases e na terceira base, você vai fazer um conjunto de 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, ó, tudo na mesma base. Então, a gente vai ter um lequinho, vamos chamar assim.
E a lógica desse ponto vai ser essa, nessa carreira número 2. Você vai pular 2 bases e na terceira vai fazer esse conjunto de 3 pontos altos no mesmo lugar. Pula 2 bases, vai na terceira base e faz esse conjunto. Vai fazendo isso até você chegar no final da carreira, porém, no último ponto da carreira, a gente vai terminar com 2 pontos altos. Cheguei no último pontinho, eu vou colocar só 2. Por que 2, prof? Porque ali no começo a gente vai ter 3 correntinhas e mais um ponto alto. Então, o começo e o final tem que ter essas 2 alturas e o meio vai ficar intercalado com esses conjuntinhos de 3 pontos altos. A partir de agora, a cada carreira você vai seguir assim. Sobe 3 correntinhas, vira o sentido, coloca aquele mais um ponto alto no pé das correntinhas para ter 2 alturas no começo da carreira. E agora, você não vai precisar contar a base para pular, você vai vir no ponto alto do meio desse conjunto de 3 da carreira de baixo, e na cabecinha dele você vai fazer de novo o conjunto de 3 pontos altos. Então, vai ficar conjunto sobre conjunto a cada carreira que você vai aumentando. E de um conjunto para o outro, você vai direto, ó, pega o ponto alto do meio do conjunto de baixo e faz os 3 pontos altos. Não tem correntinha entre um conjunto e outro, tá? Segue fazendo isso até o final da carreira e na última base a gente vai terminar com 2 pontos altos, tá? Porque, ó, o final e o começo sempre são 2 alturas. Feito isso, você vai seguir carreira por carreira por carreira até a gente ter esse comprimento bem grandão aqui, que vão ser de 25 carreiras. Se você quiser fazer maior, novamente, não esquece de pegar mais, falei novelinho, mas mais cones. E aí, a gente vai passar um leque de pontos altos por toda a volta desse retângulo grandão. Então, depois que você terminar a última carreira, você vai ir para o sentido da lateral da peça, vai pular um espaço de um dedão, vou colocar assim, porque aí fica bem unificado, e você vai fazer um leque agora de 6 pontos altos. Os 6 pontos altos, ele vai dar exatamente essa angulagem aí de 180 graus, ó. Então, eu fiz 5, ainda não deu essa curvinha. Faz o leque com 6 pontos altos, e aí você vai tombar este leque, e aonde rebater, você vai intercalar com um ponto baixo. Aqui, ó, se por acaso você chegar na quina com ponto baixo, você vai fazer o ponto baixo. Se você for pegar a base da quina e for fazer o leque, você faz o leque normal, tá? Nessa parte das correntinhas de início, a gente tem uma contagem que dá para seguir, e na carreira que é a última, a gente vai pegar nos buracos das lacunas. Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, quando você chegar nessa parte que foi o início, ao invés de você pular um dedão, você vai pular 2 bases, e na terceira base você vai fazer o leque de 6 pontos altos, vai pular 2 bases de novo e vai fazer um ponto baixo. Pula 2 bases, vai fazer o leque de 6 pontos altos, pula 2 bases e faz um ponto baixo. A gente vai intercalar esse leque com um ponto baixo, sempre pulando 2 bases, tá? Então, essa parte de baixo que tem a contagem, você sempre pula 2 bases e na terceira faz um leque, pula 2 bases, na terceira faz um ponto baixo. Vai seguir assim por essa extensão. Na lateral, você vai usar a medida de espaçamento de um dedão para unificar. E quando você chegar na última carreira, né, no outro sentido, a gente vai trabalhar, ó, nas lacunas. Então, em uma lacuna você vai fazer o leque, na outra lacuna você vai fazer o ponto baixo. Na lateral, você vai usar o espaçamento de um dedão. Na parte do começo ali, que vai ter a base das correntinhas, você pula 2 correntinhas e trabalha na terceira correntinha. Vai fazer toda essa volta com seu acabamento de leque e praticamente o nosso retângulo vai estar pronto pra gente usar ele. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode usar ele no corpo. Você vai pegar a sua argolinha articulada, né? Vai dobrar o seu retângulo no meio e as 2 pontas do mesmo lado você vai colocar a argolinha. E aí, nessa parte, você vai vestir a cabeça e você pode usar nesse formato de poncho, que ele cobre bem um lado de um braço e o outro ele fica mais aberto. Se você quiser, você pode girar, ó, essa parte da argola vai ficar atrás do seu pescoço e essas 2 pontas de baixo, você pode colocar outra argolinha e prender elas lá embaixo. Desse jeito, você tem uma bata frente única, também achei maravilhoso. Eu tô com uma regatinha por baixo, mas você pode usar com top, o jeito que você quiser.
Eu particularmente gostei de uma das opções. Essa daqui no formato de poncho mesmo, só com 2 pontinhas do mesmo lado fixas com a argolinha, e aí a gente coloca a nossa cabeça por esse espaço que sobra, é o meu favorito, que aí fica bem poncho mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa peça rapidinha de tecer, e se você fizer, não esquece de usar a nossa hashtag sempre círculo, e um beijo da prof, até o nosso próximo tutorial.